Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Quem já não ouviu esses famosos versos? A maioria na música de Renato Russo, Monte Castelo. Não sabem que essa música ela é de um poema de Camões, um dos maiores poetas da nação lusitana, dividindo o espaço com o Fernando Pessoa, mas de épocas bem distintas. Vinda do século XII, na época do trovadorismo, onde predominava a ideologia de que Deus era o centro do universo. Uma época onde a arte tinha cunho religioso. Bom, com a evolução dos tempos, passamos do trovadorismo para o movimento humanista, momento de transição, época em que nós tínhamos teocentrismo de um lado, antropocentrismo de outro, as duas tendências, a tendência teocêntrica perdendo força e a tendência antropocêntrica, estimulada pelo Renascimento, passando para uma sequência de evolução. Nesse sentido, a gente tende a observar uma crise significativa no feudalismo. Então, lembremos que a crise no feudalismo se concretiza, se fundamenta, principalmente porque o Renascimento ganha significância e passa a se motivar de um crescimento que já começou a acontecer lá no humanismo. Crescimento principalmente porque os trabalhadores rurais tornaram-se autônomos, estimularam o comércio tendeu a gerar lucros, formou-se os burgos, surgiu a burguesia, daí o crescimento das cidades. Nós temos a Europa toda sintonizada no fenômeno das grandes navegações e a nação lusitana também se infiltra em toda essa sequência. Bem, o Renascimento, ele não só traz a mentalidade antropocêntrica, mas ele também promove o crescimento das tendências mercantilistas, tá? Obviamente associadas às grandes navegações. E aí nós vamos ter o quê? Antropocentrismo reinando, nós vamos ter mercantilismo reinando. A economia, a política, a filosofia, a arte, todas elas passam a migrar nessa mentalidade, obviamente, mais centrada na vida na Terra. Bem, mas um ingrediente significativo, além da questão das grandes navegações, também é o conhecimento. A invenção da imprensa móvel de Gutenberg, já acontecida no período humanista, trouxe também, na época do classicismo, uma popularização não só do conhecimento, que já começava a se materializar, principalmente pelo conhecimento de grandes publicações, a exemplo da Bíblia. A imprensa divulga, então, os humanistas, como a Divina Comédia, divulga a imagem dos renascentistas, como Sá de Miranda, que trouxe a novidade da Itália, da medida nova, época que fomentou a revolução antropocêntrica, a presença significativa de Luiz Vaz de Camões, que junto a essa tríade de grandes nomes humanistas e renascentistas, fundamentam a escola literária clássica como uma grande manifestação voltada, com características significativas, voltada para a beleza, a ciência, o culto da razão, a antiguidade grega e as fontes mitológicas surgem. Nós vamos perceber uma escola literária que busca a simplicidade, mesmo que se volte para a precisão, porque trabalha com rigor formal significativo. Nós vamos ter uma escola literária que, acima de tudo, tende a se estruturar dentro do verso bem cadenciado, mas, acima de tudo, uma valorização específica da língua,
da escrita precisa e basicamente simples. Bem, no universo literário do classicismo, a figura de Camões, autor de Os Lusíadas, lá do verso que eu comentei, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Daí Camões se firma como um poeta lírico e épico. Lírico, entendendo que lirismo é expressão de estados da alma, ele traz na representação da poesia lírica o amor numa dualidade entre o amor carnal e o amor espiritual, registrados em versos redondilhos, nesse universo também é um autor muito preocupado com reflexões existenciais intermeadas com um neoplatonismo também bastante significativo. Na vereda épica, Camões tende a levar aos portugueses a obra muito significativa para o povo português, que é os Lusíadas, que tem como argumento a descoberta do caminho marítimo para as Índias, por Vasco da Gama, mas que nesse universo traz a glória do povo lusitano, a história do povo português, enaltece os seus governantes, numa estrutura muito famosa, que influenciou muito as produções poéticas daquele contexto. Uma obra com 8.816 versos, uma obra que tem em 102 estrofes, cada estrofe com 8 versos, dividida em 10 cantos, 5 partes bem significativas, que vão trazer essa carga mitológica, a consagração da coragem, do sobrenatural, bem típicas do gênero épico.